Aleluia. Diz assim: Primeiro Coríntios 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátemas Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Amém? E se temos o Espírito, ouvimos aqui no estudo, tá? A voz de Deus, porque Ele fala em nós. Amém? Atalaia, ouça a voz de Deus. Inúmeras vezes a gente passando no pontilhão do Inocop, a gente passa com frequência, mora no bairro do estádio, né? Por várias vezes nós nos deparamos com pessoas em cima do pontilhão. É engraçado que muitas das vezes a gente vê a pessoa parada e a gente não sente nenhuma cobrança de Deus. A pessoa às vezes está fazendo uma caminhada, um Cooper, uma corrida e realmente resolveu parar ali para contemplar, para ver a pista, né? É comum. Só que tem algumas vezes que o Espírito Santo nos incomoda. Não foi apenas uma vez que eu parei o carro, desci do carro e fui conversar com a pessoa. E teve vezes que a pessoa estava em desespero, pronta para, sei lá, talvez pular dali de cima. Agora, e se eu não parasse? E se eu não anunciasse a palavra de Deus para aquela pessoa, conversasse com ela, desse um abraço nela? Será que se o pior viesse a acontecer, será que não seria cobrado de mim? Então a gente tem que estar atento à voz de Deus, amém? Atalaia, ouça a voz de Deus. Nós vamos falar agora sobre os pés do atalaia. O atalaia deve estar de pé e posicionado vigilantemente, fazendo a ronda. Deus nos protege com sua mão, porque somos seus atalaia, amém? Deus ele nos protege. E Ele manda nos levantarmos e nos dispormos para vigiar e ouvir a sua voz. Que é aquilo que eu fiz, né? Quando eu senti que tinha que parar, eu parei e fui conversar com aquela pessoa. Não precisa abrir, tá? Eu vou ler alguns versículos isolados, ainda em Ezequiel 33:7, né? Aqui fala: temos que nos dispormos para vigiar e ouvir a voz de Deus. A ti, filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. A mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse: levanta-te. Ezequiel falando, né, sobre Deus. Deus disse: levanta-te. No outro versículo: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo. Amém? Amém. O Espírito Santo é que entra em nós e nos levanta e fala conosco. O Senhor pode estar te enchendo do seu Espírito e te levantando para que você seja alguém que ouve a voz de Deus. Amém? Atalaia permanece de pé na presença de Deus. Amém? Vamos agora para mais um tópico que fala sobre a boca do atalaia. Dar o aviso é uma questão de vida ou morte, tanto para quem ouve como para quem fala. Amém? Está muito rápido, gente? Está dando para entender? Amém. Então, dar o aviso é uma questão de vida ou morte, tanto para quem ouve como para quem fala. A mensagem ou pregação é chamada de aviso. Isso porque Deus envia a palavra antes. Um aviso é uma notícia de algo que ainda vai acontecer.
Deus sempre nos prepara para as lutas. O atalaia tem que dar o aviso o mais rápido possível e não pode dar tempo ao inimigo de se aproximar. Quanto antes avisar, mais dá para se preparar e se defender. Amém? Então, no momento que a gente sentir de falar de Jesus para alguém que está sofrendo, que está de cabisbaixo, que de repente está sentado numa calçada, você sentiu de falar? Não espera, vai. Eu quero dar um triste testemunho de uma obreira, né, de um outro ministério que nós estávamos, e ela era de uma igreja de São Paulo, e ela iria pegar o metrô, e na estação do metrô, ela se deparou com uma pessoa encostada num pilar, e o Espírito Santo falou com ela, tocou no coração dela: vai e conversa com essa pessoa. Como em São Paulo é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, né? As pessoas, elas lutam contra o tempo. Eu tive, quando era moleque, quando era criança, eu passava assim, minhas férias lá em São Paulo, na casa dos meus tios. Eles saíam para trabalhar 4 horas da manhã e chegavam 10 ou 11 horas da noite, é sempre tudo muito corrido, né? Então ela viu a pessoa, o Espírito Santo falou com ela: vai, conversa com a pessoa, né? Fala do meu amor. E por conta da correria, ela não fez. A hora que o metrô se aproximou, ela se jogou na frente do metrô e morreu. Vocês não fazem ideia o trabalho que essa obreira deu depois, porque a cobrança de Deus em cima dela foi muito grande. Ela precisou de um tratamento espiritual, digamos assim, muito grande, um acompanhamento, porque a vontade dela era se matar também. Tamanho o peso que sobrecaiu sobre a vida dela. Amém? Então, gente, não podemos perder tempo, porque o diabo, ele não perde tempo, ele não brinca, amém? Quando o atalaia não toca a trombeta avisando, ele é morto pelos... quando o atalaia não toca a trombeta avisando, ele é morto ou pelos seus inimigos que ajudou, ou pelos amigos que o traiu. Mas se avisar, pelo menos foi justo, cumpriu a sua tarefa, e não tem culpa se alguém não se preparou. Amém? Devemos sim, sempre anunciar a palavra de Deus. Deus falou, vai e fala. Eu não digo só em termos de revelação, não. Às vezes não precisa ser uma revelação, alguém chegar a falar e revelar, não, às vezes a gente sente. A gente sente no coração que tem que fazer. Sentiu? Vai e faz. Faz a vontade de Deus. Leva a palavra de Deus. Amém? Às vezes a única e última oportunidade que a pessoa teria, Deus ele colocou nas nossas mãos. E a gente pode fazer com que essa oportunidade venha a ser vivida na vida da pessoa. Amém? Diz assim: nós falamos o que Deus disse, Ele fala através de nós. Então, não é a gente que fala, na realidade é Deus que está falando com aquela pessoa através de nós, amém? E não temos que arranjar o que falar. A nossa única obrigação é repetir tudo que vimos e ouvimos de Deus, amém? Então não precisa ficar preocupado, eu vou lá, mas o que eu vou falar, como que a pessoa vai receber, não importa. Eu tenho que fazer a minha parte, amém? Aleluia. Ezequiel dizia: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e começa a dizer o que Deus falou. O nosso dever é esse, dizer o que Deus disse através da sua palavra e começar a falar às pessoas de Deus, falar às pessoas sobre Deus.
A boca do atalaia faz eco da voz de Deus na terra. Amém? Então, a boca daqueles que anunciam a palavra de Deus faz eco da voz de Deus na terra. Atalaia, fale as palavras de Deus. Amém? Não guarde para você. Deus mandou falar, mostrou alguém sofrendo, alguém passando por alguma situação difícil. Fale, não importa como essa pessoa vai receber. Faça a sua parte. Os olhos do atalaia. O atalaia tem uma visão privilegiada e sempre está aberto. Amém? O atalaia, quando está em cima, vigiando a cidade, ele tem sim uma visão privilegiada. Da mesma forma, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma visão privilegiada. Nós enxergamos o que o mundo lá fora não vê. Amém? Mas se as pessoas não acreditarem no que o atalaia diz ter visto, a culpa não será do atalaia, e sim de quem não aceitou o aviso. Da mesma forma, o cristão é atalaia porque se assenta nos lugares celestiais. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 2:6. Aleluia. Diz assim, Efésios 2, versículo 6: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? E tem uma visão espiritual que o mundo não tem. Eu vou ler agora 2 versículos de Ezequiel, capítulo 3, 19 e 21, não precisa abrir. Diz assim: se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Amém? Versículo 21 diz assim: se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? Olha que salário, o salário de pregar a palavra de Deus é você levar a palavra de Deus para uma pessoa que estava morta e você vê a pessoa revivendo. Isso não é glorioso, gente? Isso não é gratificante? É o salário, né? É o salário. Daqui a pouquinho eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo, tá? É o salário, é a coisa mais maravilhosa que tem. Se falarmos e a pessoa se converter do seu pecado, a sua alma é salva e nós não somos castigados. Castigados no sentido de ter o peso na consciência ou de ser cobrado por aquele sangue derramado. Não precisamos nos preocupar com os resultados, porque o Espírito Santo é quem convencerá a pessoa do pecado. Vamos abrir em João 16:8. Aleluia. Diz assim, João 16, versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não precisa se preocupar, porque quem convence o pecador do pecado, quem faz a obra, é o Espírito Santo. Amém? Então aqui,
vou repetir, não precisamos nos preocupar com os resultados, porque o Espírito Santo é quem convencerá a pessoa do pecado. Temos que fazer a nossa parte e Deus faz o resto. Amém? Muitas pessoas estão nas trevas e não conseguem ver espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios 2, versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá? Então, elas estão nas trevas, as pessoas comuns não conseguem entender. A gente tem que levar a palavra de Deus, amém? Diz assim, 5, que é o último tópico, fala sobre o sangue do atalaia. Deus nos cobra o sangue da pessoa que precisa ouvir. Muitas vezes o Senhor nos dá uma palavra que é uma mensagem evangelística, e nós temos a responsabilidade de entregar esse recado de Deus, porque senão o ímpio morre no seu pecado, e nós somos culpados por não avisá-lo. Amém? Deus nos cobrará cada palavra que nos deu se nós não entregarmos, e seremos, entre aspas, castigados por isso. O sangue daquela pessoa será derramado sobre a nossa cabeça. Vou ler 3 versículos também do livro de Ezequiel, né, que é a base, né, dessa pregação. Diz assim: quando eu disser ao ímpio, o teu sangue da tua mão requererei, se não avisares. Então, se Deus mandar avisar, se nós não avisarmos, o sangue será requerido de nossas mãos. Amém? Também para os justos, Deus nos dá uma palavra de edificação, porque essa palavra ela fala do perverso, mas ela fala sobre os justos também, porque às vezes o justo ele acaba, em algum momento, ele acaba se corrompendo ou se esfriando e acaba se desviando do caminho de Deus, né? Então diz assim, também para os justos, Deus nos dá uma palavra de edificação e exortação, quando vemos que o pecado está se aproximando dele e a justiça da pessoa não a salvará, se ela cair em pecado. Então não é porque ela está na presença de Deus hoje, que se ela não se cuidar, ela não tem mais o risco de perder a sua salvação. Não, na realidade, se ela enfraquecer, nós temos a obrigação de alertar, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos. A gente já está finalizando, tá? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 23.